Você já parou para pensar na possibilidade de depois de uma longa trilha de bicicleta, você conseguir recarregar o seu celular ou até mesmo eliminar a necessidade de pilhas no seu velocímetro ou lanterna apenas com a energia da suspensão da sua bicicleta? Bom, isso pode ser possível e hoje eu vou comentar um pouco sobre um projeto de prototipagem de um amortecedor eletromagnético regenerativo para bicicletas. Bom, hoje em dia, a energia da vibração de uma suspensão de bicicleta comumente é perdida na forma de energia térmica. Isso porque as bicicletas utilizam amortecedores que geram um atrito entre a suspensão e algum outro componente para que essa energia ela seja dissipada na forma de calor. A ideia do projeto então é retirar esses amortecedores que geram atrito e trocar por um amortecedor eletromagnético, onde o amortecimento vai se dar por interações eletromagnéticas e a energia de vibração, que seria antes perdida na forma de energia térmica, agora vai ser reaproveitada na forma de energia elétrica, tendo em vista a utilização do princípio de indução eletromagnética. O projeto se propõe então a construir um dispositivo onde realmente aconteça esse amortecimento por interações eletromagnéticas, além de adaptar um gerador linear a uma suspensão de bicicleta e também fornecer base para pesquisa futura, tendo em vista que não existe tanto material bibliográfico disponível nessa área. O que acontece é que cada vez mais tem se utilizado dispositivos eletrônicos junto às bicicletas, como por exemplo velocímetros, lanternas ou até mesmo o celular do próprio ciclista. O grande problema é que esses dispositivos eletrônicos portáteis, exceto os celulares, é óbvio, eles precisam de pilhas para poderem funcionar. E o grande problema dessas pilhas é que se elas forem descartadas incorretamente, elas vão gerar um grande dano ao meio ambiente. O projeto então, ele surge justamente para substituir a necessidade do uso dessas pilhas, aproveitando uma energia que antes era perdida no movimento da suspensão das bicicletas. E é importante se voltar para o cenário das bicicletas, tendo em vista o forte crescimento do seu mercado nos últimos anos. Segundo a Associação Brasileira de Fabricantes de Bicicletas, em julho de 2020, houve um crescimento de 118% nas vendas de bicicletas, sendo que era estimado em 2019 haver um crescimento de 7,8% na produção de 2020. Além disso, cada vez mais políticas públicas têm se voltado para o cenário das bicicletas, como é o caso da criação da Lei 13.724 do ano de 2018, que instituiu o Programa Bicicleta Brasil. Nesse programa, busca-se criar regulamentações e uma infraestrutura melhor para aqueles que buscam utilizar a bicicleta como meio de transporte nas cidades. Isso mostra que a bicicleta tem sido visada como um instrumento de transformação da mobilidade urbana. Agora eu vou comentar um pouco mais sobre a parte prática do projeto. Toda a estrutura do dispositivo foi construída em alumínio. Isso porque o alumínio é um material de fácil aquisição e também muito fácil de manipular ele. Além disso, o mais importante é que o alumínio é um material paramagnético, isso é, o alumínio não interage fortemente com o magnetismo dos ímãs, e isso garante que o formato do campo magnético dos ímãs não vai sofrer grandes alterações e assim maximiza as interações eletromagnéticas do dispositivo. E o que foi essa estrutura do dispositivo? Bom, ela consistiu em duas partes. Uma cantoneira onde foram fixados os ímãs e um perfil de alumínio onde foram fixadas as bobinas. Como pode ser visto na imagem, junto à cantoneira foi colocada uma haste de fixação que serviria para prender toda essa peça ao garfo da suspensão. Além disso, também foi confeccionada uma guia para manter apenas o movimento vertical da cantoneira em relação ao garfo da suspensão, evitar movimentos horizontais que poderiam estragar o dispositivo ou causar um mau funcionamento. Agora na imagem a seguir, nós podemos ver o perfil onde foram colocadas as bobinas. Nesse perfil foram realizados 4 furos que servem para fixar toda essa peça ao garfo da suspensão também. Essa fixação ela é realizada com abraçadeiras de plástico. O tamanho do perfil permitiu apenas a fixação de 4 bobinas. Também foi anexada à lateral do perfil uma barra de conectores onde foi montado todo o circuito elétrico do protótipo. Vale ressaltar que a parte interna da guia foi revestida com um pedaço de carpete e muito bem lubrificada, e a haste de fixação foi presa à cantoneira com rebites e era utilizado parafusos para fixar toda essa peça ao garfo da suspensão. Quanto ao circuito elétrico, ele foi bem simples. Foi montado um circuito de retificação de onda completa na barra de conectores já comentada,
com a utilização de uma ponte retificadora de diodos. As bobinas foram montadas todas em série para maximizar o valor de tensão. Enquanto isso, os ímãs eles estavam com a polaridade invertida. Enquanto um ímã tinha a polaridade norte para baixo, o próximo ímã teria a polaridade sul, e assim sucessivamente. Como pode ser visto na imagem, nós buscamos colocar os ímãs o mais concêntrico possível às bobinas, já que assim, qualquer mínimo movimento da suspensão ia provocar uma interação entre os ímãs e as bobinas. É importante ressaltar que esse ajuste ele deve ser realizado com o ciclista em cima da bicicleta, já que a presença do ciclista gera um pequeno rebaixo ali na suspensão que vai influenciar nesse alinhamento. Para testar o nosso protótipo, foi realizado um trajeto de 450 metros em uma rua com asfalto bem irregular, onde os valores de tensão e corrente eram medidos através de um multímetro, sendo que foi anexado um capacitor ao circuito elétrico para que facilitasse a visualização dos valores de tensão obtidos, e também foi utilizado um aplicativo de celular para medir a distância, a velocidade e também o tempo com que estava sendo realizado o percurso. Nessa metodologia de testagem foram realizadas 4 velocidades diferentes, 10, 15, 20 e 25 km, para que se estabelecesse uma média da potência que estava sendo gerada e também variar as situações com que o protótipo teria que trabalhar. Agora eu estou trazendo uma tabela com o resultado desses testes, e se vocês pararem para observar, o maior valor de potência obtido foi de 135 mW, um valor extremamente baixo. Além disso, também pode-se perceber um padrão em relação aos valores de potência que estão sendo obtidos. Conforme se aumenta a velocidade que é realizada no percurso, aumenta-se a potência que é obtida. Isso ocorre porque a frequência dos impactos está aumentando, o que acarreta também no aumento da tensão e corrente induzidas. Bom, e para saber se esses valores obtidos são baixos ou altos, é preciso comparar com alguma coisa. Nós vamos comparar com uma simulação realizada em 2019, que foi revisada ao longo da execução do projeto, e essa simulação diz que é possível reaproveitar 4 watts de potência do movimento da suspensão de bicicleta. Ou seja, o nosso protótipo ele recuperou apenas 3,4% do total que poderia ser reaproveitado. Logo, chega-se à conclusão que a eficiência do protótipo é extremamente baixa, mas ainda revela que é possível reaproveitar essa energia. Existem algumas propostas de melhoria para o projeto. Uma delas seria utilizar ímãs menores e com um fator de indução magnética maior, já que isso implicaria em um campo magnético de maior intensidade e também em valores de tensão e corrente induzidas maiores. Além disso, é muito importante reduzir o tamanho das bobinas para que seja possível aumentar a quantidade delas e também aumentar o número de associações possíveis. Isso daria um controle maior sobre os valores de tensão e corrente que estão sendo induzidos. Além desses fatores, também é importante reduzir a resistência interna do protótipo, que implica diretamente no valor de corrente que é induzida. Essa resistência interna está acumulada principalmente na forma como as bobinas são construídas, né? Então, se você construísse bobinas com uma bitola de fio maior e também com menos voltas, essa resistência interna iria diminuir e também aumentar, né, consequentemente, o valor de corrente que está sendo induzido. Em relação aos objetivos comentados no começo do vídeo, apenas um deles não foi possível de ser alcançado, que era o objetivo de construir um amortecedor onde houvesse amortecimento por eletromagnetismo. O que acontece é que esse efeito ele é diretamente proporcional aos valores de corrente, e como já foi comentado, os valores de correntes obtidos no nosso protótipo foram extremamente baixos, logo esse amortecimento por eletromagnetismo também foi baixo. Bom, então o vídeo foi isso, eu agradeço por vocês terem acompanhado até aqui e peço para que vocês contribuam também aos outros vídeos da Fecintech, acompanhando, deixando suas dúvidas nos comentários, acredito que todos vão tentar respondê-los. E é isso, muito obrigado e até mais.